Fala, rapaziada, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje vamos acompanhar o vídeo aí, acompanhar a mídia falando sobre a mudança de horário do jogo do Flamengo e Vasco, que seria para as 16h30 e passou para 21h45. Elas vão discutir se esse é um horário melhor, se é pior, qual o benefício que tem. Eles vão estar discutindo. Ainda tem mais, vamos ver. O Vene Casagrande trouxe notícia falando sobre de Arrascaeta, De La Cruz e do Pedro. Será que o Pedro está próximo de voltar? Será que faltam alguns jogos apenas para ele estar jogando? Acompanha aí, vamos pro vídeo. Vou deixar os créditos na descrição da SPN e do canal do Vene Casagrande. Beleza? Acompanha aí. Antes de mais nada, peço que você se inscreva, compartilhe, mande para seus amigos que estejam em outro lugar, em outro país, em outra cidade. Dá aquela moral pro canal, beleza? A meta de 2.000, graças a Deus, inscritos já foi batido. Estamos com 2.000, quase 2.500. Agora para 3.000, foguete não dá ré, só para cima. Beleza? Muito obrigado, acompanha o vídeo aí. Está na nossa tela o Boto Rubro-Negro. Ele falou. Tava bravo porque Flamengo e Vasco ia ser sábado à tarde. Aquela temperatura amena, 45 graus. Mudaram para noite. 2 da manhã. Quem ficou bravo foi o Eugênio. O Eugênio falou que não pode ter jogo sábado à noite. Bota às 2 da manhã. Vamos ver o que o Boto falou, depois a gente fala com o Eugênio. Vamos lá. Já pedimos à Federação, pedimos aos outros clubes, e todos são sensíveis de não se jogar a esta hora, porque existem muitas questões a nível de saúde dos jogadores, até a nível da qualidade do espetáculo que nós estamos a passar para fora. Eu lembro-me quando estava na Europa, via muitos destes jogos que eram a esta hora, e nós questionávamos se é esta intensidade que se joga no Brasil, e acho que estamos a passar uma imagem que não é a real imagem, nem o potencial que o futebol no Brasil tem. Temos também questões de que não vamos utilizar os melhores jogadores sempre como seria bom para o espetáculo, não os vamos utilizar porque não podemos matar os jogadores numa fase tão precoce. José Boto. Bons argumentos. Você viu ali? Jogar nesse horário compromete o espetáculo. Ele estava se referindo ao horário da tarde. Já avisaram ao Boto que no futebol brasileiro tem jogo 11 da manhã? Aí você acha legal? Eu acho você horrível. Aprova, não eu acho horrível. Calor. Só que eu fui voto vencido, voz silenciada no futebol brasileiro, porque desde o início eu falei, é um absurdo jogar às 11 da manhã. Censura. E as pessoas aplaudem, que dizem, não, é ótimo, que o torcedor vai dali, ele já sai, vai almoçar depois e tal. O pessoal só pensa em... Esse aspecto é bom mesmo. Dizem isso, acham uma maravilha. E o futebol é horroroso. Mas aqui no Brasil se joga 11 da manhã e muita gente, inclusive da mídia, bate palma. Maravilhoso esse horário. Qual é o horário que o Eugênio acha bom para jogar? Só para pegar um gancho do Eugênio falando aí, realmente o horário das 11, dependendo da capital, da localidade, né, do estado, bem dito falando, é complicado. Pô, Nordeste, no Rio de Janeiro. Agora, tem estado que eu acho que é cabível, né, devido ao clima, ter os jogos esse horário de 11 horas, que realmente é um excelente horário para quem está assistindo. O cara vai lá, assiste o jogo, acaba 1h da tarde, ele vai, pega a família, vai almoçar. O dia dele passa a ser comprido e cheio de coisas boas para fazer. Só que dependendo do local, é maçante, né? Imagina, Rio de Janeiro, 40 graus, 11 horas da manhã, esquece, frita ovo. À noite é ruim, 11 da manhã é ruim. Não é ruim. Você falou que é ruim, sábado à noite À noite não é ruim. À noite, se você jogar começando 7h30, 8 horas, beleza. 9h45 é tarde demais. No sábado, domingo não vai acordar cedo ninguém. Qual é o problema de ir no jogo sábado, 9h45? No sábado, Abel, entenda o seguinte, não sei se você mora em outro planeta. Sábado à noite é a diversão das pessoas. As pessoas vão fazer outras coisas. Futebol é diversão também, Eugênio. Não, e aí já nem tanto, Abel. As pessoas vão viver, entendeu? Existe vida. Existe arte. Futebol não é vida? Existe teatro, existe cinema. Passeio no bosque?
Existem outras coisas também, Abel, que as pessoas vão fazer também. Mas todas essas coisas você pode fazer segunda, terça, quarta, Mas quinta, normalmente sexta é e no domingo. sábado. O sábado é o dia da semana do divertimento. Você tá muito preso, Principal Eugênio. dia. meio Sexta-feira engessado, também hein, tem Professor, um pouco e tal. Eu acho que o problema maior é o horário, né? Sábado, O sábado me ofende 9h45. menos. Agora, 9h45, tem a questão do transporte público, questão de segurança, questão de um monte de coisa, a gente está no Brasil. Né? Aí não é só E sábado o à noite. horário, o horário da tarde é um horário direito de consagrado transmissão, no eu futebol acho que Isso brasileiro. tem quarta, 9h45 Essa é também. uma Tudo isso que outra- você falou, professor. Essa é uma outra realidade que a gente vive hoje, vai viver cada vez mais. Com os direitos de transmissão sendo cada vez mais repartidos, divididos, você não sabe nem onde vai passar, que jogo, que hora. Vai ter mais interesse da televisão em horários alternativos, de dias alternativos. É isso. Isso eu já me conformei com isso. Acabou aquele negócio do domingo, 4 horas da tarde. Agora, eu acho que tem um limite, né? Essa história de 21h40, 21h09h30, isso complica a vida de quem vai ao 21h45. estádio. Aí atrasa mais 5 minutos. deixa eu te começa a- falar. Você vai no dia seguinte, tá tendo jogo Pelo menos ainda. não tem parada técnica. Posso dar a minha opinião? Que é à noite. Posso dar a minha opinião? 21h45 jogo de futebol é muito pior quarta do que sábado, pra mim. Sábado é tranquilo pra todo mundo, gente. É igualmente ruim. Sábado é não. ruim. Pro Rogério, não. Quarta-feira é ruim, porque quinta-feira, normalmente, de manhã, as crianças vão pra escola, as pessoas acordam de manhã pra trabalhar ou pra levar as crianças na escola. lá. Sábado, 21h45, Colocando eu não nesse vejo aspecto, problema. tô colocando do aspecto que é um dia da semana consagrado para outras coisas. É isso. Diga, Para professor. outro tipo de divertimento. Somente essa Perfeito, cada um tem sua... Acho que o horário é ruim. O sábado não me incomoda, não. Até gosto do sábado para livrar o domingo. De repente você fica com a família no domingo. Mas não livra, né? Não tem futebol de novo. E o Flamengo de tanta gente? Nós falamos aqui do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, do Vasco. Todo mundo com problemas. São Paulão. Tricolor do Morumbi. só pra O terminar, Flamengo Abel. tem os mesmos problemas. Um monte de jogo, vai para Mundial, vai para isso, vai para aquilo, Libertadores, tarará. É o que tem lidado melhor com toda essa agenda, esse calendário do futebol brasileiro? É por causa do elenco muito rico, de muita qualidade e quantidade? É o trabalho do Felipe Luiz, da diretoria? O Diga, Flamengo- professor. O Flamengo tem os mesmos problemas que os outros, mas tem soluções que os outros não têm. Um elenco farto, equilibrado, sossego, tranquilidade. Encontrou um técnico que está em lua de mel com a torcida, do jeito de jogar. Começou o trabalho antes. Acho que Flamengo e Corinthians são dois times que começaram o trabalho antes, por motivos diferentes. Então o Flamengo tem os mesmos problemas que os outros, é verdade, mas tem as soluções que os outros não têm. Enquanto tem gente aí há 40 dias sem técnico, e gente que ganhou tudo do mais importante no ano passado, o Flamengo tem o seu técnico consolidado, tem o seu jeito de jogar consolidado, tem pelo menos 2 jogadores para a maioria das posições, tem tranquilidade para trabalhar. Está tão tranquilo... machucou o Alexandro. Tá bom, entra Ayrton Lucas. Então, e continua qualificando, né? E continua qualificando. Acabou de chegar o Danilo, reforço do nível que ninguém trouxe. Então é só a solução. O Flamengo tá tão bem que ele pode se dar o luxo de perder esse campeonato carioca e não vai fazer barulho. Calma, Depende também do não é jeito assim. que perde Calma. também, prof. Depende. Calma. Até para perder tem jeito, não prof. vai, Você o Faz uma vai final perder, contra o vai Fluminense, perder. contra o Botafogo, leva uma pancada. Aí não é essa tranquilidade toda já começa a... Para perder tem jeito, prof. Vai Senise- perder de qualquer jeito. Professor, não complica. exagera, professor. Senise acabou de falar que o Guardiola não cai nem se perder as duas de 8-0 para o Sim. Real Madrid. Abel, Acho que é o caso você do Felipe Luiz. O Abel falou em perder uma final para o Fluminense ou para o Botafogo. Você olhou a tabela do Campeonato Carioca? Nesse momento, os classificados seriam... Nesse momento, pode pra mudar, mim. porque Fala está pra tudo mim. muito embolado. Voltaço. Voltaço em primeiro, o Flamengo tem um jogo a menos em segundo, mas se vencer vai aos mesmos 17 pontos do Voltaço. Vasco e Sampaio Correia. Mas ainda faltam rodadas, não está decidido. Fluminense dificilmente vai se classificar. Ele pode até classificar. Mas e o papo que mas você falou a agora há posição pouco? É dele está bem mais pré-temporada, atrás. tem que ter... Se é pré-temporada para todo mundo. Então, quem não está bem no Carioca agora também tem que ponderar. Sim, porque o Abel estava falando na possibilidade de haver uma final entre Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, e o Flamengo perder Foi essa só final. um exemplo, Nesse Eugênio. momento, eles não estão na zona de classificação. Podem entrar. Eu dei um exemplo, Mas não Eugênio, estão na zona de porque o classificação. professor falou, se perder a final não tem problema. Não é assim. Ninguém vai ficar contente, Eu acho mas que também não vai dificilmente isso vai acabar o acontecer. trabalho. O quê? O quê? O Flamengo perdeu o Campeonato Carioca. Opa, já temos o campeão? Dificilmente vai acontecer. O quê? O Flamengo perdeu o Campeonato Carioca. Então, já temos o campeão, já.
Que dia é hoje? Basta você colocar na mesa as cartas. 11 de fevereiro, Coloca 10 e 18 da manhã. mesa. Coloca as cartas na mesa. Diga. O Flamengo é superior a todos Vai os perder outros. para quem, né? Fez o clássico, Quem é que o vai Fluminense ganhar? empatou. Empatou. O Flamengo poupou 2 jogadores importantes. Foi um jogo que de bola teve pouco, teve muito mais briga do que futebol. Pode acontecer numa situação Botafogo como essa. pode chegar na final? Pode chegar, mas o último Não jogo pode entre jogar eles, de igual para igual com o Flamengo? Botafogo, no completo? momento não joga. No momento não joga. Mas numa final, não pode? Não dá para enfrentar? Até pode, num jogo único, mas não é jogo único, né? São 2 jogos. Não, 2 jogos. Então, mais Acho um pouco motivo. provável. Vai ter técnico até lá? Dificilmente, É um pode perder, bom pode. passo. Dificilmente perde o Campeonato Carioca. Não, fora que hoje, Eugênio Leal, no momento, o Abel Neto, hein? pela classificação... Então olhe para a câmera e crave, o Flamengo é campeão, vai. É muito provável que o Flamengo seja o campeão carioca. E pela classificação atual, é um pequeno garantido na final, né? Que é Terceiro primeiro corte, contra quarto, seria Voltaço e Sampaio. Claro que isso pode mudar, mas hoje a final seria contra um pequeno. Mas o Eugênio tremeu. Por quê? Ele falou assim, é muito provável. Muito provável também. Sábado à noite tá mexendo com Muito ele, tá com esse jogo das 10 da noite na cabeça. Esse 10 da noite na cabeça... Vamos mudou convidar o comportamento Eugênio dele. para ir ao Maracanã? Vamos lá. Sábado à noite? Os E argumentos se a do final Boa for são no argumentos sábado à noite, o que interessantes. você acha? Eu acho muito ruim. Não terá minha audiência. Deixarei gravando para ver no dia seguinte. Outro amanhã. dia, tá certo. Só lembrando que tem Flamengo e Botafogo amanhã e sábado tem Flamengo e Vasco. Amanhã é Botafogo e Flamengo? É no Newton Santos? Boa pergunta. Vamos checar isso aqui, vamos checar. confirmado aí que- Mas são 2 clássicos seguidos agora para o Flamengo, que segundo o Eugênio já é o campeão carioca. Não. Quer Você explica para ele. se retratar? Ele tá vendo... É o seguinte, não é campeão, mas Não foi ele isso tá que ele vendo falou? a taça ali e já tá Eu vendo interpretei errado? O que você entendeu que o Eugênio falou? que vai ser campeão. Que dificilmente perderá o Dificilmente campeonato. perderá. É isso aí. Mas no balanço das horas, Tudo pode mudar. Futebol é futebol, mas o Flamengo é bem superior aos demais hoje. Então, confirmado. No Maracanã também, Flamengo e Botafogo. então, na quarta é Maracanã. Amanhã, é mano do Já que Flamengo. já amenizou um pouco ali a dureza do campo, né? Que eles saíram reclamando do gramado no sábado. Botaram uma resina, que o gramado tá duro. Que Você já não pode quer gramado cruzar. sintético no Maracanã também, né? Não, não tô. Eu não quero, Ufa, não. Ainda bem. Mas eles estão reclamando. O gramado lá que foi totalmente refeito, a gente olhando assim de fora, tá uma belezura. Tá uniforme, a bola rola bonito, tal. Mas os jogadores reclamaram que estava muito duro, né? Machuca. E a gente entende, né? As articulações, né? Joelho, tornozelo, é muito duro assim, exige demais das articulações. Mas, pelo que disseram, isso aí com o tempo vai... Como motor de carro, já fez motor do Como carro? é que é isso aí? não. Que o carro, eles botam até aquela plaquinha assim no carro, motor amaciando. Tem que amaciar o gramado também. O motor tem que Não, o amassar. homem tá demais. Tá numa fase brilhante, eu uma fase gostaria- esplendorosa. Eu sei que você é mais cuidadoso quando falamos dessas coisas do futebol. De cantar Por exemplo, o vitória. Eugênio já cravou. Ele tá empolgado. Eu acho Ele empolgou. o Botafogo Ele pode... adora Ele empolgou. desvirtuar as minhas palavras. Você concorda com ele? O Botafogo não pode Favoritismo bater do de frente? O Flamengo. Fluminense, de repente? Poder Classificando, pode, mas sim. não vai. O Vasco eu acho mais difícil. Vamos ver no sábado já. Acho que sábado a gente vai ter um parâmetro, pelo menos. Não, os argumentos do diretor do Flamengo são argumentos válidos em relação à temperatura, à reclamação dos jogadores, à parte física. Né? Ele tem uma ideia de que, tecnicamente, o jogo cai também. Os jogadores ficam mais desgastados. E aí entra a história de estar no começo do ano, uma pré-temporada muito curta. Então, acho que assim, os argumentos para o jogo sair das 4h45 para as 21h45 são argumentos válidos. Convenceram? Sim, para mim sim. Eu Não ao entendo que ele Eugênio. fala do horário de sábado, 9h45 O que você faz da sábado à noite. noite? Agora eu vou assistir ao jogo, né, professor? Agora, mas que o- acontece- Normalmente. Não, como diz o outro, varia de sábado para sábado. Aí Não, vareia, como diria o... vai mudando. Um dia ele vai no mudando. pagode, Aí varia. outro dia ele vai no Mas cinema, se eu chego lá e toco outra música, eu fui convidado, eu tento manter uma educação. outro dia ele vai no Voltamos. sertanejo universitário. Não pode ser assim. Mas gente. ele vai se divertir. Eugênio, o seu radicalismo está me assustando um pouquinho. Agora, radical o que mesmo, acontece exatamente. A radical. Eu acho que eu então, desde criança- fisicamente, tecnicamente, o jogo deve ser melhor. Eu entendo Falou o ponto diretor do Boto, Flamengo. quero ver quando o Flamengo tiver que jogar às 11 da manhã no Campeonato Brasileiro, o que ele vai dizer. Ah. Mas eu entendo também que desde criança, desde que eu me entendo por gente, que eu vejo futebol, lá no Rio, quando eu era criança, não era 4, era 5 da tarde. da tarde. Por causa da praia também. 5 Pra dar da um pouquinho tarde. mais de praia. Sempre teve futebol à tarde. Inclusive nessa época de verão. Sempre teve.
Realmente, é desgastante, né? Mas é melhor 5 da tarde do que 11 da manhã. E eu acho legal um ponto nessa Depende fala da do temperatura. Se não tiver calor, 11 da manhã tá ok. Boto. E depende do lugar também, né? Sim. Alguns lugares são mais quentes. Eu acho legal nessa fala do Boto um ponto que pouca gente se preocupa, que é a saúde dos jogadores de futebol. Se fala muito pouco disso. Já em 1986, na Copa do México, se jogava sob um sol do meio. Maradona reclamou. E o Maradona reclamou. Estados Unidos 94 foi assim. contra a Foi boa essa verdade. Copa pro Maradona? Aquilo Foi foi boa? desumano. Aquele 0-0 Brasil e Itália Em na prática. final de 94 tem muito a ver com isso. O Maradona reclamou do calor, com razão. né? Reclamaram depois do Maradona. Quem que segura A esse Copa- homem? a Copa Pega foi bola boa dele. pra ele, não? Não. Assim, ele reclamou do calor. Depois reclamavam do seguinte: quem é esse camisa 10? Rouba a bola dele, ninguém pega a bola dele. O que não Eu sei como é que foi. significa que seja Lembro bem. normal jogar sob essa temperatura escaldante. Isso é desumano. Tem que se pensar na saúde de quem pratica futebol. Já que não pensam nesse negócio de marcar um jogo em cima do outro, gramado, olha quanto elemento. Pensa em nada. Aproveita Olha e pensa quanto na elemento. saúde do jornalista repórter que fica ali no campo também. Bem, por que não? Que mesmo parado dando as informações, sua pra caramba. Não é. Já suei Pra muito todo à beira mundo, do é ruim Pega para todo chuva, mundo. sol, toma choque. O próprio Ah, torcedor. Muitos anos da nossa vida assim, né, Prats? Isabel. Mas quem sofre mais é o jogador correndo, realmente. Claro. É isso, tem que ser levado em consideração. Professor E Celso o tem improviso razão. no papel ali, que chove, aí fica tudo... Ih, O rapaz. Prats, né, que o Prats organizava... Um monte de ele- anotação. Ele levava numa pastinha de Aí plástico. chove, molha plastificada, tudo. Né, Prats? Classificado. Plastificado para não ter esse problema da chuva. Aquele papelzinho do Cícero Melo, 500 mil anotações, cai aquele temporal, o vai papel pro vira uma saco. lama. Ainda bem que o Cícero ó, guarda tudo o aqui. Cícero é campeão. É o time de cor. Vamos lá. Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Vou começar com a dupla Uruguai. E vamos ver o Vene Casagrande, o que ele fala sobre o retorno, né? Os jogadores que ficaram ausentes no último jogo, no último clássico, e o que ele passa pra gente a respeito. Olha só o que ele fala sobre o Pedro, hein? Vamos lá. Uruguaia, a dupla que foi a ausência no clássico contra o Fluminense. Muita gente questionando, falando que são jogadores de vidro, que isso não existe, começo de ano. Gente, vai acontecer e, inclusive, não, esses dois jogadores eles não vão ser ausências no jogo contra o Botafogo nessa quarta-feira. Mas outros jogadores, considerados titulares, serão ausências. Isso aí tá certo. Pegando só um gancho, eu acho que os dois vão ser opção, não vão ser titular. Vai estar escalado, mas vai ser opção, não vão estar jogando como titular. Pelo que eu tenho lido aí na mídia. É o planejamento da comissão técnica do Flamengo. Felipe Luiz avisou na última entrevista coletiva, não vai matar ninguém no Campeonato Carioca e tá certo. Eu repito, você torcedor rubro-negro que ainda não entendeu, o Campeonato Carioca é pré-temporada. Isso quer dizer que, para que forçar os jogadores em todos os jogos nesse início de calendário, nesse início de campeonato? Porque o que vale, na verdade não é nem o que vale, né? Vamos lá, o Flamengo vai passar para a próxima fase e aí vai ser campeão, campeão. E premiação, que é bom, nada. Mas, diante disso, vamos aos fatos. Arrascaeta e De La Cruz treinaram ontem, segunda-feira, normalmente com os demais jogadores, e o técnico Felipe Luiz indicou que esses dois voltam contra o Botafogo nessa quarta-feira. Porém, outros jogadores serão preservados. Vou dar um exemplo. O Felipe Luiz, inclusive, ele, entre aspas, completou o treino de ontem com 10 jogadores da categoria de base. 10. Veneu, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele já está pensando em quem ele vai poupar no jogo dessa quarta-feira contra o Botafogo, e aí ele vai girar o elenco para o jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que, para quem não sabe, mudou de horário, seria 4h30 da tarde, passou para 9h45 da noite. Então esses dois jogadores estão de volta. Vocês que reclamaram, pois vão poder ver os dois uruguaios em campo. Óbvio que com a Arrascaeta e De La Cruz no meio de campo, tende a ser uma partida melhor do Flamengo. Estamos falando de dois jogadores de altíssimo nível. Mas acho que nem se os dois estivessem em campo contra o Fluminense, a partida seria melhor. Mas fica aí a informação para vocês, que eu considero muito boa para quem vai ao Maracanã, acompanhar esse Flamengo e Botafogo, jogo 9h30 da noite no Maracanã, repito. Vamos agora para o próximo assunto, que é sobre Pedro. O Pedro
Gente, apurando ontem, conversando ontem com pessoas do Flamengo, aí dei uma sondada sobre o Pedro. Tá muito bem na recuperação. Não é garantia, mas existe sim uma chance de o Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no finalzinho e no começo de abril. Então, de fato, ele está indo muito bem, não será surpresa se isso acontecer. Lembrando que a ideia é justamente essa, que ele esteja à disposição no início do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser antecipado esse ano por conta do calendário enxuto do futebol brasileiro, Super Mundial. Durante o Super Mundial, o calendário do futebol brasileiro vai parar para disputar o Super Mundial. Então, pessoal, fica aí a informação sobre Pedro, para quem anda me perguntando. Ontem, conversando com pessoas do Flamengo, e me relataram que a recuperação está indo muito bem e que existe sim a chance de Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no fim do mês, e no comecinho de abril. Eu acho que seria um baita reforço caseiro para o Flamengo. Lembrando que recentemente o Felipe Luiz, em uma entrevista, falou que com Pedro à disposição ele vai ter que pensar numa forma do Pedro jogar. Ele não vai variar, pensar jogo, se vai... Não, ele garantiu que com o Pedro à disposição ele precisa pensar uma maneira para o time render com o Pedro em campo. E eu acho que ele está certo, tá? Acho que ele está extremamente certo em relação a isso, porque é o Pedro, gente. Estamos falando do melhor centroavante do futebol sul-americano, pelo menos na minha concepção. Então, essas são as informações de momento. Pessoal, no primeiro vídeo da SPN, né, se trata do horário. E para quem me conhece sabe que eu, como torcedor, 11 horas é um excelente horário para assistir jogo. 4h30 é um horário excelente também, né, que é o padrão de todo futebol. Como o Eugênio falou, na época era 5 horas, praticamente o pôr do sol, né, 5 horas. Aí depois, devido às televisões, desceram para 4 horas por causa das programações. E 9h30, para quem está em casa, é agradável, né? Tu tá vendo um futebol, tu chegou de um pagode, de um churrasco, da casa da família, vai deitar, liga a televisão. Mas quem tá no estádio é cansativo de transporte, como eles citaram, a segurança, você já vem tenso, se você vai de carro, se você vai de moto, entendeu? Então, existe um entorno do horário que não é tão satisfatório. Lógico, para quem é torcedor, isso mal importa. Mas a grande maioria, não importa. Mas tem aquela minoria que sempre pede para que o jogo seja um horário mais acessível, em termos de ida e vinda. Em relação ao Vene Casagrande, notícia ótima. Como eu falei, Arrascaeta e De La Cruz, eu acho, devido a lendo alguns sites, eles entram como opção, não entram como titular. Pode ser que apareça como titular, mas eu acho que não vai ser titular, vão estar como opção. E o Pedro, que notícia maravilhosa. Ou seja, praticamente um mês aí o Pedro vai estar na segunda quinzena, então praticamente mais um mês aí, 35 dias aí por volta. 35 dias a 40 dias, o Pedro já vai estar integrado à equipe e dá ritmo, porque, como o Vene falou, é o melhor centroavante da América do Sul aqui. Entendeu? Pessoal, muito obrigado. Eu peço que vocês continuem se inscrevendo no canal, compartilhe, dê o like lá, ative o sininho para receber notificações. O que vocês acharam do vídeo? Deixa lá nos comentários. Se tiver crítica construtiva, eu tô aberto, entendeu? Tô querendo receber esse feedback para que o meu canal melhore e dê melhor qualidade para vocês. Beleza? Muito obrigado. Essas foram as notícias de hoje e até a próxima. Valeu!